Hoje a gente vai falar de um dos grandes vilões da obstetrícia, que é o parto fórceps, o famigerado fórceps. Ele é um parto que é muito pouco realizado ultimamente, então estima-se que nos Estados Unidos só 0,5% dos partos sejam realizados via fórceps, um pouco por conta da questão de técnica mesmo, de tecnologia que surgiu. Então, muitas vezes o médico opta por fazer uma cesariana ao invés de fazer um parto fórceps, de insistir nesse tipo de parto. E outro motivo importante é por causa do próprio preconceito em que as pessoas têm. Muita gente acredita que o fórceps está em desuso, que ele é proibido, que é um tipo de parto que vai machucar o bebê, mas não é bem assim. O fórceps, quando bem indicado, ele salva a vida tanto da mãe quanto do bebê. E no caso, quando é que a gente indica o fórceps, né? Então a gente tem que parar para pensar em termos de biológicos. A bacia da mulher ela é relativamente estreita e o bebê pode ter um pouco de dificuldade para sair. Em geral, o período do parto a gente separa, né, em 4 períodos. O segundo período, que é a fase de período expulsivo, é quando já tem dilatação total e aí a mãe involuntariamente vai fazendo força, que são os puxos, para que esse bebê saia e termine o parto. Porém, esse período pode demorar, às vezes, até 3 horas em mulheres que nunca tiveram filhos. E dependendo da mulher, ela fica muito cansada. Então, essa é uma boa indicação para o fórceps, por exemplo, para alívio materno, para diminuir esse período e ajudar a mãe que já não está conseguindo mais fazer tanta força de uma forma efetiva a ter o bebezinho dela. Uma outra indicação do parto fórceps é, por exemplo, em mulheres que têm doença cardíaca. Então, o fato de você ter uma doença cardíaca não significa necessariamente que você vai fazer uma cesariana. Muitas vezes, a anestesia é até pior do que você passar pelo processo do trabalho de parto. E aí, no finalzinho, quando tiver que fazer essas forças, muitas vezes o médico opta por tirar o bebê via fórceps, porque vai abreviar esse período de parto e você não vai precisar se desgastar tanto nessa segunda fase. E um outro motivo, que é o terceiro motivo importante que a gente usa o fórceps, é para alívio do bebê. Então, nesse processo de parto, muitas vezes não que a mãe esteja exausta ou que ela esteja sofrendo, mas às vezes o bebê que está com sinais de exaustão. Quando a gente está no processo de trabalho de parto, então o tempo inteiro, né, o médico, o obstetriz, quem tiver com você, vai ouvir o coraçãozinho do bebê, vai avaliar dilatação, vai ver se está descendo e muitas vezes o bebê nesse processo ele também cansa. E aí o fórceps também está indicado nesse sentido, para você trazer um alívio para o bebê. Esse tipo de parto precisa de um treinamento específico, então boa parte dos médicos às vezes opta por não fazê-lo por conta desse treinamento, são médicos mais treinados que fazem com que ele ocorra, e existem vários tipos de fórceps. A gente geralmente usa só nesse períodozinho de alívio e pode acontecer, né, de repente, que é um outro medo que as pessoas têm, mas vai machucar a cabeça do bebê, vai quebrar, vai marcar, enfim. O bebê, ele tem a cabeça muito molinha, os ossos, eles não estão suturados ainda. Então, existe um espaço de sobreposição óssea, que é justamente para ele poder passar nessa bacia estreita que a gente está falando. Então, quando a gente loca o fórceps, ele não fica para apertar a cabeça do bebê. Ele é ajustado de uma maneira em que fique com a cabecinha certinha. E aí, a gente puxa o bebê, né, para poder terminar o parto, e nesse processo, eventualmente, como o bebê tem a pele muito delicadinha, pode acontecer de fazer uma marquinha, de deixar alguma coisinha, mas em geral é muito tranquilo, é um parto que é muito bem indicado nessas situações e, como eu disse, salva vidas. Então, se por acaso você tiver em trabalho de parto, ouvir falar de alguém que fez fórceps, o médico não errou, o médico não tá louco, ele não tá fazendo coisa proibida, muito pelo contrário, às vezes ele tá salvando vidas, porque em alguns casos, até fazer anestesia, até tirar esse bebê
pela cesariana demora muito mais e vai ter um sofrimento muito maior para a mãe e para o bebê do que você ultimar esse parto com fórceps.